Importância da prática do Evangelho, e para falarmos desse tema nós vamos usar uma parábola. Jesus ele pregava muito através de parábolas. Um terço, pelo menos, dos ensinamentos de Jesus foi através de parábolas. Se nós buscarmos na Bíblia, nós teremos pelo menos aí umas 42 parábolas usadas por Jesus. Mas nós vemos muito falar sobre isso, né? Tem a parábola muito conhecida do filho pródigo, do bom samaritano e muitas outras. Mas o que significa esse termo, parábola? Bom, é apenas uma história, muitas vezes simples, que ilustra uma lição moral ou uma lição espiritual, principalmente, que é o caso de Jesus. No curso de homilética, nós aprendemos que a cada tópico que nós abordamos, nós devemos fazer uma ilustração, para que se torne mais claro aquilo que está querendo ser passado ao ouvinte, e após isso, quando esse ponto está mais claro, possa ser feita a aplicação. E Jesus usava muito isso, uma ilustração através de uma história, onde se usam cenários, personagens. Quem teve a oportunidade de estar aqui na quarta-feira, ouviu um estudo da irmã Rita, um estudo muito bom, que tratava também da parábola, lá no livro de Jeremias, falava do oleiro, do vaso, do barro que é pegado como uma coisa simples, né, e tratado como um vaso de valor, que é o que Deus quer fazer conosco, com nossas vidas. Então tem várias formas, vários termos na Bíblia de ensinamentos que são através de parábolas, né? Dessas formas que Jesus principalmente achou de ensinar ao povo. E para nós falarmos desse assunto, lembrando mais uma vez a importância da prática do Evangelho, nós vamos tratar da parábola dos dois fundamentos, que também é conhecida como a parábola dos dois construtores. E essa parábola está lá em Mateus 7, versículo 24 ao 27. Que você possa deixar sua Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos passear por ele aí, através, de acordo com a nossa mensagem. Mateus 7, versículos do 24 ao 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Vamos ler também um texto, você pode deixar a sua Bíblia aberta em Mateus, mas nós vamos ler também um texto de Lucas, Lucas capítulo 6, versículos do 46 ao 49. Nesse texto, Lucas também relata essa mesma parábola de uma forma um pouco diferente. Nós vamos ler também, nós vamos usar esse texto também como base. Diz assim, versículo 46 de Lucas 6: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Bom, irmãos, esses dois textos, eles estão ali no contexto do principal sermão de Jesus, que foi o Sermão da Montanha. Nesse sermão, Jesus ele trata de muitos assuntos de ensinamentos. Nós analisamos o livro de Mateus a partir do versículo 5, onde se inicia esse sermão. Jesus trata de muitos assuntos, fala sobre o amor, nos ensina a orar, ele fala sobre reconciliação, fala sobre ansiedade, ele dá uma série de informações nesse sermão do monte, e ali tinha uma multidão o ouvindo, e junto com ela também os discípulos. E o interessante é que ele finaliza esse sermão com essa parábola.
ele conclui esse sermão com essa parábola. E aqui nós lemos duas passagens relatadas, uma por Mateus e outra por Lucas. Nós vamos ver algumas diferenças dela e observamos que elas têm a mesma ideia central, elas têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, mas eles tratam de forma um pouquinho diferente. Talvez porque Mateus também falava para o povo judeu, já Lucas falava para os gregos e gentios. Observe que no texto de Mateus ele trata que o homem construiu sobre a areia, Lucas trata que o homem construiu sobre a terra. O foco de Mateus está nos dois homens, que é o prudente e o insensato. O foco de Lucas está nos alicerces, que foi um alicerce, ele especifica mais, né, que foi cavado mais profundo e foi alicerçado sobre a rocha. Mateus fala muito onde se constrói, rocha ou areia. Já Lucas ele fala como se constrói, com alicerce ou sem alicerce. Mas esse é apenas um detalhe, porque, como nós falamos no contexto do texto bíblico, eles querem dizer tem o mesmo propósito de palavra, eles querem dar o mesmo ensinamento. E aí, observando o que Jesus queria dizer com essa parábola, no final do seu sermão ali do monte, nós observamos o primeiro ponto, que Jesus chama a atenção para a ausência da prática, da aplicação da prática, a ausência da aplicação prática. Jesus, eu acredito que ele tenha observado ali alguns conflitos, e talvez já tenha observado que as pessoas costumavam ouvir a palavra e talvez não levaram o seu coração, não praticar. Tinham ali os doutores da lei, né, os fariseus, que cobravam muito, falavam muito da lei, mas não praticavam. Jesus também sabia que essa palavra ia percorrer por todo mundo, chegar até os dias de hoje, até nós, e sabia que assim como naquele tempo teve pessoas que ouviam e não praticavam, talvez hoje também teriam. E uma questão aqui que nós observamos entre esses conflitos é no primeiro versículo de Mateus, que é o ouvir e fazer. Versículo 24 do texto que nós lemos de Mateus, ele diz que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Então Jesus está dizendo bem claro, aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, ele tem como um homem prudente. Aqueles que escutam e não praticam, como um homem insensato, como um homem tolo. Então, é um conflito entre ouvir e fazer, porque no próprio livro de Mateus 24, versículo 14, diz que no final dos tempos, né, todos ouvirão a palavra do Senhor, todos terão a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, e aí se cumprirá, né, os conflitos dos tempos. Mas, um detalhe é nós apenas ouvirmos, o outro é nós colocarmos em prática em nosso coração. Então, Jesus, o primeiro ponto que ele chama nessa parábola aí é a questão desse conflito entre ouvir e fazer. No livro de Lucas, a gente vê o conflito entre dizer e fazer, porque o versículo 46 de Lucas 6, ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E nesse sentido ele traz a mesma parábola. Então nós temos aí, né, um conflito entre ouvir e fazer, e entre dizer e fazer. Quando nós ouvimos, nós estamos aqui todos, frequentamos a igreja, sentamos, todos os cultos tem uma palavra aqui, que é o pregador, o nosso pastor, ele sempre nos traz uma palavra, até os louvores nos trazem ensinamento. E nós ouvimos, e muitas vezes nós guardamos nosso coração e praticamos, outras vezes talvez não. Então, é o cuidado de nós cristãos que nós temos que ter, não só apenas estar na igreja ouvindo, não só apenas estar na igreja aprendendo, que é muito bom, mas com o que nós aprendemos, o que nós ouvimos aqui, da porta para fora, como é a nossa vida, como é nosso testemunho como cristãos, como nós testemunhamos o Evangelho de Cristo. O mesmo é nós estarmos aqui na frente, dizendo, pregando, cantando, fazendo coreografias, apresentando, e nós dizemos e falamos que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus perdoa, e a nossa vida na prática. Era isso que Jesus estava chamando a atenção naquele momento. Nós podemos aqui falar da melhor forma, da forma mais bonita, mais inteligente, das palavras mais elegantes, mas se nós não tivermos a vida prática em nossos corações assim, e por onde andarmos não testemunharmos verdadeiramente o que falamos, de nada vale todo esse conhecimento, toda essa palavra. Então, Jesus enxergou ali naquelas pessoas uma dificuldade, muitas vezes alguns deles, de abrir seu coração, e ele, olha que importância que ele dá a esse ponto. Ele finaliza o seu principal sermão com essa parábola, chamando a atenção da importância de nós colocarmos em prática os seus ensinamentos, o seu Evangelho. E o outro ponto que nós observamos é o perigo da ausência da aplicação prática. Se nós analisarmos o próprio texto de Mateus 7, mais o versículo 21, ele vai dizer assim, nem todo o que me diz
aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é aquele que está aqui na frente pregando, cantando, que tem a voz mais linda, que está aí nas ruas dizendo eu sou cristão, mas é aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, aquele que faz a vontade do Pai. Então nós temos que ter cuidado em ouvir os ensinamentos de Jesus e não praticar, porque isso pode nos levar para a armadilha da hipocrisia. O que seria isso? Hipocrisia é simplesmente o ato de você fingir uma crença. Eu digo que eu sou cristão, eu digo que eu sou evangélico, eu digo que eu sirvo a Deus, e eu até prego isso e exijo esse testemunho das pessoas, mas na minha vida pessoal, na minha caminhada de rotina de trabalho, na escola, no meu lar, eu não vivo isso. Isso é muito perigoso, porque isso é um pecado muito grave, digamos assim, né? Um pecado da hipocrisia. E é uma confissão que nós fazemos, nós chegamos aqui e dizemos, eu creio em Deus, eu sigo a Deus, mas eu não tenho ação, eu não amo o meu irmão, eu tenho dificuldade de perdoar a ele, eu tenho dificuldade de servir, mas eu estou na igreja dizendo o tempo todo que nós devemos amar o nosso irmão e servir a ele. É um perigo muito grande, porque os dois textos que nós lemos, eles falam do homem insensato. O que aconteceu com ele? Em Mateus 27, quando veio a chuva, a casa dele caiu porque ele não fundamentou a casa na rocha. E aí a sua queda foi grande. O texto termina com esse termo: a queda foi grande. O de Lucas termina com o termo: e grande foi a ruína daquela casa. Porque essa pessoa, aqui a casa simboliza a vida espiritual, e o fundamento da casa simboliza a nossa busca por Deus, e não só a busca, mas também colocar isso em prática. Mas interessante, porque Jesus usou essa história naquele contexto. Muitas vezes nós, quando passamos a estudar mais, nós entendemos porque Jesus sempre falava para facilitar o entendimento do público que estava ouvindo. Naquela época, até hoje, na verdade, na região de Israel, eles têm dois climas muito intensos, que é o entre maio e setembro. É um clima de muita seca, muito sol, e aí a terra ela fica dura, né? Se você bater um xadrez, difícil de cavar, porque fica uma terra muito quente, o sol muito quente, terra muito forte, muito dura. Já no outro período, entre outubro e abril, é um período de muita chuva. Então, o que acontecia, principalmente em regiões um pouco mais montanhosas, eles tinham um termo lá que eles chamavam de wades, que era uns caminhos que os rios passavam, mas que na época seca, esses rios simplesmente se secavam, virava lá o pó, ficava só terra. Só que quando chovia muito, que acumulava águas nas cabeceiras, essas águas vinham de vez, e vinham com ímpeto, como se chama, vinham uma corrente forte, e ali caminhavam por aquele rio, aquela passagem de rio, né, que estava seco, e ali enchia de forma rápida, e o que estava por ali era levado, e era um perigo, porque era uma enchente de vez, e se tivesse alguma coisa ali despretensiosa. E a gente vê esses relatos também no livro de Salmo, por exemplo, capítulo 126, versículo 4, o salmista diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev, ou como as águas do sul. Por quê? Ele quer dizer que restaura a nossa sorte, nos restaura como as correntes, porque essas águas, elas em um momento estavam secas, e daqui a pouco enchiam de vez, e transbordavam. Então observe que isso realmente era uma realidade daquele povo, daquele tempo. O povo tinha conhecimento daquilo ali, e Jesus estava exemplificando para mostrar a importância. Engraçado que eu tenho uma experiência aqui no Brasil, esse é um fenômeno natural, na verdade, isso, e esse fenômeno se chama tromba d'água. Ali na região de Minas acontece, se vocês verem na internet, e nós temos uma experiência, eu e as minhas irmãs que coincidentemente estão ali, nossos avós tinham uma fazenda ali abaixo de Itabuna, e atrás da sede, abaixo, assim, uns 200 metros abaixo da sede, passava um rio estreito. Ele era da largura de uma bancada dessa, um pouco mais. E não em um dia normal, como o dia de hoje, sol muito quente, poucas nuvens no céu. A gente, depois do almoço, foi tomar banho, como fazia sempre. Só que Rebeca tinha acabado de almoçar, não quis entrar no rio, ficou no lado, e eu fui para dentro do rio, quase do outro lado. Isamir ficou lá embaixo pescando camarão, no canto do rio. E aí nós estávamos lá tomando banho com sol quente, um tempo aberto. De uma hora para outra começou uma zoada muito forte.
Eu lembro um hoje que eu fiquei olhando assim, o que é isso? Que encontra com o Rebeca? É um avião? É uma mistura de umas horas de um avião, com um helicóptero, com um carro vindo na estrada, e a gente olhando e procurando, e nada a gente via, e o rio mais acima ele fazia uma curva dentro da mata. Eu sei que quando eu olhei para cima, assim, um pouco tempo depois, quando eu olhei para cima, aquela água que estava limpa, transparente, não era que estava tomando banho, quase do outro lado do rio, ela começou a ficar barrenta e vinha um monte de pedaço de pau. Quando a gente viu aquilo, eu atravessei o rio e saiu correndo, gritando os amigos para sair também. E quando a gente saiu da beira do rio, passou aquela onda acabando com tudo. Exatamente como aconteceu lá nessa região. Chove na cabeceira do rio, e onde esse rio devia ter uns 10 a 15 quilômetros de distância, né? Então chove na cabeceira e na região de cá de baixo não está chovendo, o tempo está aberto. Mas como choveu muito, é um rio estreito, ele enche muito rápido porque tem muita montanha e as águas escorrem. E aí quando ele enche, ele vem acabando com tudo. E interessante que tinha uma fazenda vizinha, que tinha uns meninos que brincavam com a gente, e eles sabiam que estava no rio, eles depois foram para a beira do rio para ver os corpos da gente passar, porque eles tiveram tanta certeza que o rio tinha levado a gente. Isso foi Deus na nossa vida. Quando a gente lembra disso hoje, a gente pensa assim, meu Deus, que livramento. Porque você não tem noção, um rio seco, normal, tinha uma cachoeira assim, uma queda normal de água, daqui a pouco aquele rio transforma em um rio, aquela água barrenta e descendo tudo. Tinha relatos até de animais, um cavalo, por exemplo, que estivesse bebendo água, ele poderia levar. Então, estudando sobre esse assunto, eu vi essa história que lá em Israel também acontecia a mesma coisa. Regiões que eles chamavam como oásis, vinham essas correntes de ar, é tanto que o texto fala, né? O próprio texto de Lucas, ele fala que bateu com ímpeto a corrente na casa. Então era com força, não era uma enchentezinha qualquer, era uma coisa forte que abalava as estruturas se essa casa ela não estivesse realmente firmada na rocha. E aí a gente observa, como estávamos falando, do perigo da ausência da prática, né, da aplicação prática dos ensinamentos de Jesus, porque as pessoas que guiam suas vidas pelos seus próprios entendimentos muitas vezes fazem isso. Elas são cristãs, elas estão na igreja, mas elas não praticam os ensinamentos, elas não firmam ali sua fé na rocha. E aí elas firmam sua fé ali, talvez no seu próprio conhecimento, nas riquezas, firmam sua fé na família, nos amigos. Só que existem alguns níveis de tempestade que o dinheiro não vai ajudar. Ali naquele momento que nós estávamos ali, o dinheiro não ia me salvar. Os meus familiares também não. Então eu estava ali, foi Deus que libertou daquilo ali. Não tenho dúvida disso. Então tem níveis de tempestade na nossa vida que só Jesus pode nos libertar, pode nos livrar. Então é nessa rocha que nós temos que estar firmes. Nós temos que ter cuidado de sermos cristãos rasos, porque se nós observarmos, 2 casas foram construídas na história. E o texto não fala que uma casa foi construída melhor e outra menos melhor. As casas foram construídas da mesma forma. A diferença estava no alicerce. Todos nós somos cristãos, externamente falando. O alicerce a gente não vê, ele está debaixo da terra. Então você poderia ver lá 2 casas bonitas, mesmo padrão, lindas, bem feitas. Mas vem uma corrente dessa e talvez uma fique e a outra seja levada. Nós cristãos aqui, às vezes as pessoas nos veem como cristãos, nos veem como pessoas exemplos, mas só nós, em nossa casa, no nosso quarto, no nosso relacionamento com Deus, nós sabemos se nós estamos bem, se nós estamos firmes ou não. E quando essa tempestade vier, só nós sabemos, né, se nós vamos resistir ou não. Mas para a honra e glória do nosso Deus e para a nossa sorte, nós temos também a segurança do alicerce, né? A segurança do alicerce na rocha. Observem que Lucas é mais específico no texto sobre o alicerce, e ele fala que o homem que ele ouve as palavras do Senhor e as pratica, ele edifica uma casa, mas para edificar ele cava e abre bem fundo. Quem constrói aqui, né, Val aqui da área, sabe que o alicerce tem que ser na terra firme, né? Mas o texto não fala da terra firme, ele fala da rocha. Ele fala que nós temos que cavar até encontrar uma rocha firme, e nessa rocha firme nós alicerçarmos. A história conta que esse homem prudente, ele alicerça sua casa nessa rocha firme, e ele cava profundo, ele vai a fundo. Então é isso que nós precisamos fazer com a nossa vida espiritual.
Nós não podemos ser esses crentes que frequentam a igreja, que estamos aqui de vez em quando, que só abrimos a Bíblia quando estamos no culto, só falamos com Deus quando alguém pede para a gente orar. Se nós não buscarmos a Deus de forma profunda, em qualquer tempestade que venha a vir, nós corremos um grande risco de não existir. Mas, se nós observarmos desde o Antigo Testamento, já se clamava a Deus como nossa rocha, né? 2 Samuel 22, versículo 32, diz, né? Pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha senão nosso Deus? Em o mesmo capítulo de Samuel 22, mas versículo 47, diz assim: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Então, nosso Senhor é a nossa rocha, nosso Senhor Jesus é a nossa rocha eterna, e todos os ensinamentos dele é onde nós temos que nos fundar e praticar para podermos resistir a todas as tribulações, as dificuldades da vida. Um ponto importante é que a chuva veio, o vento veio e também essa enchente veio sobre essas duas casas. Não veio só sobre a casa do insensato, não veio só sobre a casa daquele que não fundou seu alicerce, ele veio sobre as duas casas. A dificuldade, ela vem sobre as nossas vidas, independente da nosso nível de comunhão com Deus. Nós podemos passar sim por dificuldades. Muitos pregam que a vida cristã é uma perfeição, é uma maravilha. Não. Nós, quando buscamos a Deus, Ele nos abençoa, mas isso não deve ser a causa da nossa busca. Nós buscamos a Deus porque Ele é soberano e Ele é o nosso Criador, e nós somos gratos a Ele por tudo. E consequência disso é as bênçãos, mas às vezes nós passamos por algumas dificuldades. Às vezes Deus permite que nós passamos por algumas dificuldades, mesmo estando firmes, fiéis a Ele, buscando a Ele. A tempestade vem para todos os cristãos, e quando ela vem, ela não escolhe o rico, o pobre, quem mora aqui ou quem mora em outro lugar. Ela pode atingir todas as pessoas. Então, a importância de nós estarmos firmados no Senhor, a importância de praticarmos o Evangelho, ela é para nossas vidas, para salvar as nossas vidas, para que quando vier essa tempestade a gente não seja derrubado. Jesus, além de ser a rocha, ele trata muito essa parábola, não só como ele é a rocha, mas como os seus ensinamentos. Ele está me ensinando que no exercício diário da vida cristã, o principal não está apenas no aprender, mas sim no praticar. A rocha, são os ensinamentos do Senhor. A rocha, no exemplo aqui da parábola, que aquele homem prudente ele firmava, porque ele é comparado a quem ouve e pratica. Quem ouve apenas e não pratica, ele pode se considerar um cristão, mas ele não está firmado. Então nós temos que ter muito cuidado em ouvir e praticar. 1 Coríntios 10, versículos 3 e 4. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo Jesus. Ou seja, ali quando nós comemos e bebemos, quando se fala que todos comeram e beberam da rocha espiritual que os acompanhava, era de tudo que Jesus estava propondo ali para ele, de todos os ensinamentos do próprio Jesus, da vida dele, o exemplo que ele era. E isso todos estavam ali buscando se alimentar, porque para alimentar nosso corpo físico nós precisamos comer e beber, né? Senão nós não existimos, nós morremos. E nosso espírito, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor e colocar em prática todos os seus ensinamentos. Jesus estava ali finalizando o seu sermão no monte, e ali ele já tinha passado muitos ensinamentos, e ele finaliza dizendo: é muito importante não só você aprender sobre o que te é ensinado, mas sobre você praticar todos esses ensinamentos. As duas casas, elas davam segurança, no caso de um tempo normal, né? Sem uma tempestade, sem uma chuva. As duas casas ali, elas davam uma segurança para os moradores. É como nossa vida cristã. Muitas vezes nós temos até boas intenções, mas não temos prudência, não nos aprofundamos mais. Nós possamos ser cristãos e ali temos que ter cuidado nesse sentido, porque se formos muito rasos, aparentemente nós estamos bem, estamos protegidos, mas só uma tempestade forte pode nos mostrar se estamos realmente protegidos. Nos preparar é o importante. Estava vendo um vídeo esses dias
recentemente teve aquela enchente no sul, né? E o vídeo contava a história do início, quando os europeus, os alemães chegaram para aquela região, pelo menos umas 17 famílias vieram ali, e pela questão da fome lá na Europa, eles migraram para aquela região, e eles foram aconselhados a vir para o Brasil para plantar e colher, né, ter o que comer, mas foram orientados também a ter cuidado com os índios, porque eles tinham fama de ser muito violentos, e eles vinham para uma região que era dos índios. E quando eles chegaram ali naquela região, próximo do rio, lá no sul, eles ficaram muito atentos, né? Os índios estavam do outro lado do rio, numa parte mais alta assim, e eles ficaram do lado contrário do rio, mas muito atentos com medo dos índios, e ali ficaram, e foram plantando e colhendo, e se passaram 2 anos e os índios não vieram cá incomodar eles. E quando se passou esse tempo, um dos líderes ali daquela comunidade procurou, teve coragem e foi lá falar com o cacique daquela tribo indígena. E lá eles falaram, né, pediram desculpa por estar explorando a terra dos índios e se apresentaram, e os índios receberam ele bem. Aí quando ele falou assim, pedindo desculpa porque estava explorando a terra dos índios falaram, essa terra não é nossa. Aí ele falou, mas não é de vocês? E de quem é? Aí os índios falaram para eles, essa terra é das águas. Porque os índios já conheciam que de tempo em tempo, em média de 15 em 15 anos, se dava uma enchente naquela região. E eles não iam para lá porque eles sabiam que se eles construírem ali, ia dar uma enchente e ia prejudicar. E até hoje, às vezes não é de 15 em 15 anos, às vezes dá mais tempo, mas acontece, às vezes mais, às vezes menos, essa enchente que deu lá no sul. Porque aquelas pessoas ali, eles começaram a explorar aquela região. Talvez quando eles chegaram, passaram 10, 12, 15 anos sem ter enchente, eles falaram, não, vamos construir nossa cidade aqui. Mas após a construção, aí alguns momentos da história, e agora como nós vimos, eles tiveram grandes prejuízos por causa dessa enchente. Então, assim como esse homem aqui, que construiu sua casa na areia e não previu uma enchente, uma corrente forte, assim foi lá também essas pessoas que sofreram com isso. E assim também com nossas vidas, quando nós, como cristãos, não buscamos nos fundamentar na nossa rocha, nossa pedra angular, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós ouvimos a palavra dele e não buscamos colocar em prática. Tudo que é falado aqui na igreja, nos cultos, pelo menos 5% nós absorvemos, ou pelo menos uma mensagem simples nós absorvemos. Mas aí a diferença que faz na nossa vida é como nós tratamos quando nós colocamos o pé fora da igreja. E assim, para concluir, a gente observa que o convite de Jesus nessa parábola é sobre viver o que ele ensinou. Isso é mais do que fazer parte de uma religião. Isso é seguir e obedecer uma pessoa, a melhor pessoa, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós podemos ser, está baseado no Senhor Jesus Cristo. E tudo que nós temos que buscar ser, nós temos que buscar a direção dele. E todos os ensinamentos de Jesus é para nós termos uma vida melhor, é para nós termos sucesso em nossa vida, em nossa família. Como disse aqui, você pode estar passando problemas na sua família, na sua casa, e você pode ter fundamentado aí sua base espiritual em muitas coisas. Nada vai resolver, nada vai ser suficiente, a não ser a presença do Senhor Jesus em sua vida. Essa metáfora, essa parábola, ela destaca a necessidade de uma fé prática e obediente, criando uma base espiritual forte, capaz de resistir às adversidades da vida. Que nós como cristãos possamos entender tudo que essa palavra nos diz, e assim, cada dia, cada vez que você se colocar na igreja, ouvir uma palavra, ouvir um conselho, alguém que te direcione a palavra do Senhor, que seja mesmo da palavra do Senhor, que nós lembremos o que eu posso praticar em minha vida. Sempre quando nós viemos falar à igreja, a gente sempre tem essa preocupação. O que essa palavra fala comigo? O que eu preciso me corrigir? Lembra aqui do dizer e não praticar? Como que eu vou falar sem aplicar em minha vida? Mas ouvindo aqui essa palavra, no culto de quarta-feira, no estudo, no domingo, na EPD, que é uma maravilha, qual ensinamento eu posso tirar? O que eu posso levar para a minha vida? E tenha certeza de que cada palavra que você ouvir do Senhor, você colocar em prática, sua vida cada vez vai ser melhor, sua família será transformada, sua vida será abundantemente feliz e em paz, independente se você esteja passando por dificuldade, mas sua vida será uma vida feliz e de paz, porque o Senhor é o Senhor da paz, é o Senhor da graça, é o Senhor da misericórdia, é o Senhor que quer nos ver diante dele.
E nós somos muito felizes por ter Ele. Que nós possamos colocar isso em prática em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Tem uma música que eu queria cantar também, um hino, na verdade, número 367, se não me engano. Ele fala do alicerce do Senhor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. E quando o temporal, quando ela vê, há de resistir o do seu poder. Vamos